Olá amigos, bem-vindos à área do médico. Meu nome é Jorge Mendes e agora estamos dando início ao nosso curso de resolução de questões de prova de residência médica. Hoje estaremos resolvendo as 5 primeiras questões da prova de residência médica do ano de 2015 da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Então, seguindo agora para a nossa primeira questão. Um homem de 47 anos chega à enfermaria com derrame pleural. Na avaliação laboratorial desse líquido, ele apresenta uma dosagem de adenosina deaminase com valor de 46 unidades por litro. Qual das alternativas abaixo não apresentaria esse resultado do ADA no líquido pleural? Então temos aí abaixo 5 alternativas. Na letra A, derrame pleural por insuficiência cardíaca. Letra B, tuberculose pleural. Letra C, empiema. Letra D, o derrame pleural secundário ao linfoma. E na letra E, o derrame pleural devido à artrite reumatoide. Como a gente sabe, o exame ADA é bastante utilizado na nossa prática diária como auxiliar no diagnóstico da tuberculose pleural. Ele tem uma sensibilidade e especificidade muito boas para o diagnóstico de tuberculose pleural e geralmente a gente utiliza um cutoff ali de 35 a 40 no valor do ADA. A maioria dos pacientes com tuberculose tem um ADA acima desse limite. Porém, nem só a tuberculose eleva os níveis de ADA no líquido pleural. Então vamos conhecer mais um pouquinho aqui sobre a adenosina deaminase. A ADA é uma enzima que participa do metabolismo das purinas e está relacionada à proliferação dos linfócitos durante a resposta celular. Então, além de sua dosagem estar aumentada no líquido pleural da maioria dos pacientes com tuberculose, também existem outras doenças que podem aumentar os níveis pleurais de ADA. Então, principalmente aí a artrite reumatoide, os empiemas e os linfomas. Então, voltando à nossa questão, a gente viu que a tuberculose é a causa mais comum de elevação do ADA na prática diária, mas o empiema, os linfomas e a artrite reumatoide também podem levar à elevação do ADA no líquido pleural. Então, a alternativa a ser marcada na questão é a alternativa A. O derrame pleural por insuficiência cardíaca não apresenta elevação dos níveis de ADA, principalmente num valor tão alto de 46 unidades por litro. Então, a alternativa aqui a ser marcada é a alternativa A. Seguindo agora para a próxima questão, temos um homem de 74 anos que vem à emergência com queixa de dispneia há 2 dias. Hoje, ele vem apresentando dispneia mesmo em repouso e está piorando nas últimas horas. Traz medicações em uso. Então, ele utiliza enalapril, metformina, digoxina, furosemida e formoterol com budesonida por via inalatória. Se encontra bastante dispneico e agitado, não fornecendo mais informações sobre suas comorbidades prévias. Nos exames físicos e complementares, devemos identificar sinais para o diagnóstico de todas as doenças abaixo citadas, exceto... Então temos aí 5 alternativas: edema agudo de pulmão, doença pulmonar crônica exacerbada, síndrome coronariana aguda, tromboembolismo pulmonar e a síndrome de Takotsubo. Então, nessa questão, não nos foi fornecido muitos detalhes sobre o exame físico do paciente, seu exame clínico e também sobre as comorbidades prévias dele. Então, para a gente começar a nossa análise, a gente vai basear ela nas medicações de uso contínuo que ele fazia previamente. Então, voltando aqui para a questão, a gente vê que é um paciente que utiliza, por exemplo, enalapril com digoxina e furosemida. Então, existe uma boa chance desse paciente ser portador de insuficiência cardíaca. Então, ele poderia estar evoluindo com um quadro de insuficiência cardíaca descompensada, por exemplo, evoluindo com edema de agudo de pulmão. Então, a alternativa A provavelmente não é a alternativa que a gente está querendo. Além disso, é um paciente que utiliza metformina, então um paciente diabético. Então, a gente teria um paciente aí possivelmente portador de insuficiência cardíaca e diabetes. Então, era um paciente que seria um paciente possivelmente poderia ter doença arterial coronariana. Então, síndrome coronariana aguda seria também uma possibilidade diagnóstica no quadro. A gente tem um paciente descompensado, bastante dispneico e agitado. Além disso, o paciente usa formoterol com budesonida. Então, a gente infere que ele é um paciente portador de pneumopatia crônica. Poderia ser uma asma bronca e também poderia ser uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, se ele tiver uma doença pulmonar obstrutiva crônica e estiver, por exemplo, com um quadro infeccioso intercorrente,
Isso poderia levar à descompensação clínica, levando à dispneia, agitação psicomotora, como também à descompensação de uma comorbidade prévia, por exemplo, a insuficiência cardíaca. Então, a alternativa B também seria uma possibilidade para nosso paciente. Na alternativa D, temos o tromboembolismo pulmonar. Então, um paciente com portador de insuficiência cardíaca, de diabetes, doença pulmonar crônica, certamente é um paciente com muitos fatores de risco para o desenvolvimento do TEP. Então, essa alternativa também seria uma possibilidade. Então, nos resta aqui, como alternativa a ser marcada, a síndrome de Takotsubo, e a gente vai conversar sobre um pouquinho sobre ela agora no próximo slide. Então, a síndrome de Takotsubo também é conhecida como a síndrome do coração partido. Né? Por quê? Geralmente, o quadro de síndrome de Takotsubo ele começa depois que o paciente é submetido a um grande estresse emocional. Por exemplo, a uma perda trágica, violenta de um ente querido. Né? Então, esse é o quadro clássico, né? O gatilho do início para a síndrome de Takotsubo. Né? Então, voltando aqui para o slide, né? Ela se caracteriza basicamente por quê? A síndrome de Takotsubo, ela inicialmente parece um quadro do infarto agudo do miocárdio. Então, o paciente ele se apresenta com dor torácica, com alterações eletrocardiográficas compatíveis com isquemia miocárdica, com elevação de marcadores de necrose miocárdica e muitas vezes o paciente evolui para o choque. Né? O paciente tem um quadro clínico compatível com o choque cardiogênico. Né? Mas quais são as grandes diferenças da síndrome do coração partido e da doença coronariana aguda, da síndrome coronariana aguda? Né? São duas basicamente. Né? Então, voltando ao slide, primeiro são as alterações ecocardiográficas. Né? Então, geralmente o eco nesses pacientes mostra um balonamento apical transitório do ventrículo esquerdo. E a outra característica que é primordial nesse diagnóstico é que a angiografia coronariana nesses pacientes não mostra lesões obstrutivas significativas. Né? Lembrando que na síndrome de Takotsubo, a recuperação da função cardíaca é a regra. Então, voltando para a nossa questão, a alternativa a se marcada aqui é a alternativa E, a síndrome de Takotsubo. Né? Seguindo para a terceira questão, em relação à febre de chikungunya, é incorreto afirmar que. Então vamos agora lendo alternativa por alternativa, a gente está buscando a alternativa incorreta. Então na letra A, os sintomas da doença são clinicamente semelhantes aos da dengue. Então de fato, na febre chikungunya, o quadro agudo ele é bastante semelhante ao quadro da dengue e muitas vezes é impossível distinguir clinicamente uma doença da outra. Então as duas doenças costumam cursar com febre alta, com cefaleia, com mialgia, com artralgia e muitas vezes com o racho cutâneo. Então clinicamente, inicialmente, é difícil distinguir uma doença da outra, então essa alternativa ela está correta. Então vamos seguindo na questão. Essa alternativa não é a que a gente quer, vamos para a alternativa B. As drogas de escolha para tratamento da febre de chikungunya são o ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios. Bem, o guia do Ministério da Saúde, né, e toda a literatura internacional, habitualmente, né, ele orienta que no tratamento inicial da febre de chikungunya, né, falando principalmente da febre, da cefaleia, das dores no corpo, né, esses pacientes devem ser tratados ou com paracetamol ou com dipirona de forma semelhante à forma que a gente trata os pacientes com dengue. Né? Nos casos de dor mais intensa, a gente costuma utilizar codeína e também tramadol. Então, utilizar ácido acetilsalicílico e anti-inflamatório no tratamento inicial, né, nem é recomendado na febre de chikungunya, como também não é recomendado nos pacientes com dengue. Então, como a gente está buscando a alternativa incorreta, essa é a alternativa a ser marcada, mas vamos seguir em frente na questão. Né? Então, a alternativa já, a resposta da questão vai ser a alternativa B, mas vamos seguindo em frente. Na letra C, a principal manifestação clínica que a difere da dengue são as fortes dores articulares. Né? Então, bom, como a gente disse, no quadro agudo as duas doenças são bastante semelhantes. Né? Mas existem algumas peculiaridades que podem diferenciar uma doença da outra. Então, na febre chikungunya, realmente, o envolvimento articular ele é marcante, ele é proeminente, né? E a gente sabe, inclusive, que esses pacientes podem evoluir com artralgia e artrite crônica. Então, o envolvimento articular na febre chikungunya, na fase aguda, ele é habitualmente bem maior do que na dengue, enquanto na dengue o sangramento, né, é bem mais frequente do que na febre chikungunya.
né? Então essa alternativa está correta. Então, seguindo na questão, a alternativa C também está correta. Na alternativa D, a febre pode ser contínua ou intermitente e geralmente é alta. Então, como a gente acabou de conversar, né, que febre é uma característica marcante da dengue e tanto da dengue quanto da febre chikungunya, essa alternativa também está correta. E na letra E, ele afirma que os principais fatores de risco para cronificação são idade acima de 45 anos e desordem articular pré-existente, como a gente falou previamente. A febre chikungunya pode evoluir com artropatia subaguda e crônica, artralgia e artrite, e realmente o paciente ser portador de uma doença articular prévia ou ter uma idade acima de 45 anos são os principais fatores de risco para cronificação. Essa alternativa também está correta. Então, voltando à questão, a letra que a gente quer marcar realmente é a letra B. Né? As drogas de escolha para o tratamento da febre chikungunya não são o ácido acetilsalicílico ou anti-inflamatórios, inicialmente são o paracetamol e a dipirona. Né? Então, conversando um pouquinho mais sobre a doença, né? A febre chikungunya é uma arbovirose que também é transmitida pela picada das fêmeas dos mosquitos Aedes aegypti, como na dengue, e também pelo Aedes albopictus. Né? Chikungunya deriva, né, de uma palavra imaconde, significa aqueles que se dobram por conta do quadro articular nesses pacientes, que é bastante intenso. As dores articulares realmente podem ser incapacitantes. Período de incubação médio, 3 a 7 dias. Né, e como eu disse, ela tem 3 fases, uma fase aguda muito semelhante à dengue, e as fases subaguda e crônica, que se caracterizam primordialmente pelo envolvimento articular. As alterações laboratoriais são inespecíficas, então, assim, na prática clínica, a gente vê menos frequente na febre chikungunya, leucopenia e plaquetopenia do que a gente vê na dengue, por exemplo, onde essas alterações laboratoriais são bastante frequentes. Né? No diagnóstico da doença, a gente pode utilizar sorologia IgM, PCR e o aumento da titulação dos títulos de IgG. E o tratamento, como a gente falou, o tratamento inicial é bastante semelhante ao tratamento da dengue, focar ali no controle da febre e do quadro álgico, mas nas formas em que se evolui para artrite e artropatia subaguda e crônica, é muito importante a consulta com o especialista, com o reumatologista, principalmente para definir formas de terapia medicamentosa de controle ali álgico a médio e longo prazo. Né? Então, voltando à questão, como a gente já conversou, a alternativa correta é a alternativa B. No caso, a incorreta, né? A alternativa a ser marcada é a alternativa B. Bom, na quarta questão, temos uma gestante de 34 anos, com 8 semanas de gestação, então ela está no primeiro trimestre da gravidez, e ela realizou exames de rotina e a dosagem sérica do seu TSH foi de 3,8, né? Com a referência aqui de 0,4 a 4,4, uma referência geral. O médico repetiu o exame uma semana depois e esse TSH já estava em 4,6. E ela tinha uma dosagem do anticorpo antiperoxidase, o anti-TPO, também conhecido como anti-TPO, positivo. Então, qual seria a conduta terapêutica mais adequada para essa paciente? E aí abaixo a gente tem 5 alternativas. Então, só olhando para o enunciado da questão, a gente vê que se a paciente estiver evoluindo com doença, ela está evoluindo com hipotireoidismo. Então, nas alternativas que se afirme ou que se tome condutas com relação ao hipertireoidismo, a gente já pode excluir aqui da nossa análise. Então, vamos voltar à questão. Então, na alternativa C, por exemplo, ele recomenda iniciar o tapazol 5 mg e manter o TSH na faixa superior da normalidade. Então, como a gente acabou de conversar, possivelmente essa paciente poderia estar evoluindo com hipotireoidismo, aqui no caso subclínico. Então, tapazol é o metimazol, uma medicação para tratar o hipertireoidismo. Então, essa alternativa aqui está incorreta, não é a alternativa que a gente quer. Né? Em relação a essa afirmação também, a alternativa D descreve que deveríamos solicitar o anticorpo anti-TSH, o TRAB, conhecido como anti-TRAB, pelo risco de hipertireoidismo transitório da gestação. Então, como a paciente aqui estaria evoluindo com hipotireoidismo subclínico, essa alternativa também pode ser excluída. Né? O quadro clínico dela não tem nada a ver com hipertireoidismo. Na alternativa A, se afirma que deveria solicitar uma cintilografia de tireoide para definir tratamento. Então, cintilografia de tireoide é bastante usada na investigação dos pacientes com hipertireoidismo, né, principalmente na investigação etiológica, ali, diferenciando, por exemplo, uma doença de Graves de uma doença de Plummer. Mas no hipotireoidismo, para definir tratamento, a cintilografia de tireoide não tem papel no fluxograma terapêutico. Então a gente também pode excluir essa alternativa aqui. Então, voltando à questão,
Vamos escolher a alternativa A e aí ficamos com duas alternativas diametralmente opostas. Na alternativa B, ele afirma que a gente deve começar o tratamento para a paciente tratando-a como hipotireoidismo subclínico. E na alternativa E, ele afirma que a gente deve manter a observação apenas, pois essa alteração hormonal seria fisiológica da gravidez. Bom, conversando um pouquinho sobre o hipotireoidismo na gestação, então durante a gravidez ocorre o aumento da globulina ligadora de tiroxina e também um estímulo do receptor TSH pelo HCG. Então, o que aconteceria com os hormônios tireoidianos na gravidez? A gente vai ter um aumento de T3 e T4 totais, geralmente aumentam em torno de 1,5 vezes, e vai ter uma diminuição do TSH. Então, nós vamos ter valores de referência específicos para o TSH na gestação, de acordo com o trimestre. Nossa paciente estaria no primeiro trimestre, então a gente está vendo aqui que ela deveria ter um TSH entre 0,1 e 2,5, e o TSH dela agora está em 4,6. Então aqui a gente já estaria configurando um hipotireoidismo subclínico. Então, quais seriam as candidatas ao tratamento na gestação das pacientes com hipotireoidismo na gestação? Então, obviamente, aquelas pacientes que têm hipotireoidismo confirmado, ou seja, TSH elevado, T4 livre baixo, e as pacientes com hipotireoidismo subclínico, que tem anticorpo antireoidiano, principalmente o anti-TPO positivo. Então, esse aqui é o caso da nossa paciente. Ela tem um TSH de 4,6, acima do valor de referência no primeiro trimestre da gestação, e tem um anti-TPO positivo. Então, voltando à questão, nossa conduta correta aqui seria iniciar a reposição com levotiroxina e manter o TSH abaixo de 2,5. Então, a alternativa correta aqui da questão é a alternativa B. E por último, agora vamos para a nossa quinta questão. Em relação às medicações no tratamento do diabetes mellitus tipo 2, é incorreto afirmar. Então, estamos buscando aqui a alternativa incorreta. Então, na letra A, os agonistas do GLP-1 apresentam como benefício no tratamento do diabetes mellitus tipo 2 a perda de peso. Essa alternativa é verdadeira. Um dos grandes benefícios ali dos agonistas do GLP-1 é essa indução de perda de peso, que pode advir principalmente quando a gente associa uma mudança importante na dieta e na introdução de atividade física na rotina desses pacientes. Então, essa alternativa está correta, não é a alternativa que a gente está buscando. Então, voltando aqui à questão, vamos excluir a alternativa A. Na alternativa B, ele afirma que os agonistas do GLP-1 são mais potentes na redução da hemoglobina glicada quando comparados aos inibidores da DPP-4. Então, obviamente, para resolver essa questão, a gente teria que conhecer o nível de redução de hemoglobina glicada atribuído a cada classe de medicações que são utilizadas no tratamento do diabetes mellitus tipo 2. E aí, como a gente já conhece, eu afirmo a vocês que essa alternativa ela também está correta. Os agonistas do GLP-1 realmente eles são mais potentes em reduzir a hemoglobina glicada em relação aos inibidores da DPP-4. Então vamos excluir essa alternativa e vamos seguir na questão. Essa alternativa aqui também está correta. Na letra C, o principal mecanismo hipoglicemiante dos agonistas do GLP-1 é o aumento da secreção de glucagon pelo pâncreas. Então a gente sabe que essa alternativa está incorreta. Os agonistas do GLP-1 eles não aumentam a secreção de glucagon. Na verdade, eles reduzem a secreção de glucagon. E aumentam a síntese e a secreção de insulina dependente da glicemia. Então essa alternativa aqui ela está incorreta, é a alternativa que a gente quer marcar na questão. Mas vamos seguindo a questão. Na alternativa D, ele afirma que os inibidores do cotransportador renal de sódio e glicose apresentam como mecanismo de ação um bloqueio no cotransportador de sódio e glicose no túbulo renal. Então, como o próprio nome da medicação diz, essa alternativa aqui também está correta. E realmente há esse bloqueio no cotransportador de sódio e glicose no túbulo renal. E essas medicações basicamente vão induzir a perda urinária de glicose, vão induzir a glicosúria. Então esse é o mecanismo base deles para reduzir a glicemia. Então essa alternativa aqui também está correta. E na alternativa E, voltando à questão que é a última, o uso terapêutico dos inibidores do SGLT2 apresenta um baixo risco de hipoglicemia. Então, como a gente acabou de conversar que o mecanismo primordial dessas medicações é induzir a glicosúria
e não há efeito, né, na estimulação de secreção pancreática de insulina, realmente então elas têm um baixo risco de indução tem um baixo risco de induzir hipoglicemia, também é uma vantagem dessa classe de medicações, então essa alternativa aqui também está correta, né? Então, voltando aqui à questão, a alternativa que a gente está procurando é a alternativa C, é a alternativa que está incorreta, né? Bem, meus amigos, por hoje é só. Eu espero que vocês nos acompanhem, né, na sequência, nas próximas aulas, na resolução de questões, tanto das provas de residência da Secretaria Estadual de Saúde, como das outras provas de residência do Brasil, nas diversas especialidades. Tenham um bom dia, um grande abraço e até a próxima.